Elizabeth da Silva Taide, nasci em 11 de agosto de 1959, na cidade de Ipirá, Bahia. É uma cidade que fica perto de Feira de Santana. Mudei para o estado de Goiás em 1975, onde morei em Alvorada do Norte, trabalhei em Alvorada do Norte, fui professora em Alvorada do Norte. Em 79 eu vim para Goiás. Comecei, na verdade, com um projeto na escola de veterinária, que era a Agrovet, Escola de Veterinária e Agronomia, com o professor Salvador. E em seguida fui chamada para ir para a Zufego, né? O então presidente Ronaldo Pedro de Brito me convidou para ir ficar à disposição da Zufego. Fiquei à disposição da Zufego até 81. Em 81, eu fui para o departamento de administração da universidade e fui para a secretaria da antiga DMP, que ficava aqui na Praça Universitária. Da Praça Universitária, eu fui para a reitoria trabalhar com a professora Cassimiro. Que ano foi isso, mais ou menos? Em 82, quando a professora Cassimiro ganhou a eleição, foi indicada como reitora, eu fui para a reitoria. Aí, quando eu estava na reitoria, eu conheci a professora Yara Barreto, que estava trabalhando junto com a professora Alzira na mudança da faculdade na então escola de enfermagem, que era do departamento da Faculdade de Medicina, né? E criasse escola da Faculdade de Enfermagem e Nutrição. E quando foi em 82, nesta mudança toda, eu resolvi sair da reitoria, por problemas pessoais mesmo, pedi para sair da reitoria, e aí me pediram para escolher qual a unidade que eu gostaria de ir. Na hora eu me lembrei da Yara Barreto e da professora Alzira, que a professora Alzira hoje não está aqui, né? Mas foi uma grande pessoa para a enfermagem. É uma memória da enfermagem. É uma pessoa calma, tranquila, e ela tinha, assim, baiana também, igual a mim. E era uma pessoa muito doce, lutava muito pela enfermagem. Eu sempre via ela lá na reitoria com a professora Yara e outros professores, tanto do ICB como da Faculdade de Medicina, até da Faculdade de Direito, ajudando a professora Yara e a professora Alzira da construção da faculdade, desmembrar o departamento, né, da Faculdade de Medicina e passar a ser Faculdade de Enfermagem. E foi nessa movimentação que eu vim para a Faculdade de Enfermagem. Eu fui, na verdade, a primeira funcionária lotada na Faculdade de Enfermagem. Porque quando eu cheguei na Faculdade de Enfermagem, existia a Luzia Aparecida, que, na verdade, é o patrimônio, né, da enfermagem e nutrição, hoje, então, servidora da nutrição. E cheguei lá, como diz, ambiente só tinha 4 salas. É onde ficava a atual diretoria, né, que antes ainda era a coordenação. Era a sala onde ficava a professora Yara, diretora, a Clélia, vice, a Fátima Gil, chefe de departamento de nutrição, a Márcia Armentano, vice, chefe de departamento de nutrição, a professora Norma, chefe de departamento de enfermagem, e a Guiomar, chefe do departamento de enfermagem, a professora Alzira, a outra sala era a professora Alzira, que era presidente do colegiado, e uma sala mais ou menos assim, de uns 6 metros quadrados, onde ficava sala de professores e sala de reunião. Era o que existia dentro da faculdade. E aonde que era a localização? Era aqui já? Era dentro da Faculdade de Medicina, que hoje uma parte dela faz parte da fundação do Hospital das Clínicas, da Fundac. Não a parte chique, a outra parte mais escondida, que é a parte chique onde ficava a Faculdade de Medicina. Então o prédio ficava ali. E a gente lutou muito, foi muitos anos de luta. Depois conseguiu algumas salas
no antigo prédio da Faculdade de Medicina, sala de aula e o laboratório de técnica dietética, né, e o laboratório de prática da enfermagem, que hoje fica ali na técnica operatória, onde ficam os defuntos lá embaixo. Em que prédio isso? No antigo prédio da Faculdade de Medicina, que hoje ali é centro acadêmico, se eu não me engano, na Faculdade de Medicina. Na pesquisa a gente observou que tiveram algumas aulas no prédio da Polícia Federal, que seria no setor oeste. Como é que foi essa história? Foi tudo para lá? Não foi no setor oeste. A faculdade, quando criou-se a escola, ela era no prédio da Polícia Federal, onde é a PUC hoje. Ali, quase em frente ao Hospital das Clínicas. A Luzia, inclusive, trabalhou muito tempo lá, onde a Polícia Federal ficava uma parte de cima e outra na frente, né? Que era a irmã Prisciliana. Eu não peguei a época da irmã Prisciliana. Quando eu quando eu fui para a faculdade, a irmã Prisciliana já não estava mais na faculdade. Ela foi instituída pelo diretor, na época, se eu não me engano, era a doutora Ari, na Faculdade de Medicina. Mas essa história da irmã Prisciliana com a Polícia Federal, quem sabe contar ela bem legal é a Luzia, que hoje está na nutrição. Mas tu chegou a trabalhar nesse prédio lá da Polícia Federal? Não, quando eu vim, a faculdade já estava no prédio da Faculdade de Medicina, que era 3 salas emprestadas. Diretoria, colegiado e a sala onde ficava professores e sala de reunião. E depois veio direto para cá, para o prédio novo? Aí já veio quando saiu uma verba do MEC-BID 3, o qual o professor Ricardo Bufaissa era superintendente do ETA na época, sobrou uma grana e nisso ele convidou a professora Iara e a professora Norma e perguntou para elas, com o dinheiro que tinha, se elas davam conta de fazer o projeto para esse dinheiro do MEC-BID 3 não voltar. E elas trabalharam dia e noite para conseguir, junto com o ETA, que na época era o ETA, não era... Hoje já mudou tantas siglas, já passou para a prefeitura, para a superintendência, CEGEF, e hoje já tem outro nome. Então, na época, foi no ETA mesmo. O que seria o CEINFRA hoje? Que hoje seria o CEINFRA, que aí fez a função depois do ETA com a prefeitura, que na verdade era a prefeitura, né? Aí depois da prefeitura, que o ETA se juntou à prefeitura e criou-se o CEGEF. E o professor Ricardo Bufaissa, que foi reitor, a essa época era o coordenador do ETA? Ele era o superintendente na época do ETA. Isso antes dele ser reitor? Antes dele ser reitor. Olha só. Nós temos até assim, o Ricardo era uma pessoa muito legal. Eu já passei por vários reitores aqui da universidade, né? Nós estamos no bate-papo, vou falando, né? Sim, fica à vontade. Eu participei, na verdade, quando eu entrei, quem era o reitor era o professor Cruciano. Uma pessoa maravilhosa. Depois peguei o reitorado da professora Milka. Depois veio o Joel, que na época do Joel a prefeitura era a superintendência, que a outra era o ETA. Então tinha que hoje juntou-se as duas, né? E eu convivia muito por causa do sindicato também. Existia a Azufego, a Associação dos Servidores da UFG, que nessa história minha todinha sempre teve junto com a Azufego. E foi um dos motivos que eu saí da reitoria, né? Porque na época a Azufego ela não era só assistencial. Ela também tinha Azufego Comércio e Serviço, que prestava serviço à limpeza da UFG, a comissão de vestibular, que era feita aqui nesse prédio, antigamente era no prédio abaixo, alugado na 227A. E quando a professora Cassimiro entrou, acabou com tudo. Então, a Azufego, Comércio e Serviço, deixou de existir. Aí ficou só a Azufego assistencialista, né? E com isso, teve que aproveitar muito servidor na universidade, que tem muito servidor que entrou nessa época, porque tinha que aproveitar essas pessoas que estavam dentro da universidade. E assim,
como eu era uma pessoa, sou uma pessoa que sou muito grata a Ronaldo Pedro de Brito, o fundador da Azufego. É uma pessoa que eu vou guardar eternamente no meu coração. Não gosto muito de falar. E a minha tia, na época, Doralice Sodré Abraão Silva, que era secretária também do departamento pessoal, junto com ele. E começaram muitas falações de processo, de coisas assim que não dá nem para ser conversado aqui, né? Com a extinção da Azufego Comércio e Serviço. E com isso eu me rebelei com muita coisa também junto. Não com a reitoria, mas com a pró-reitoria de administração, que não é o caso de eu citar novamente aqui o nome da criatura, do pró-reitor. Então, assim, eu vim para a faculdade de enfermagem, para mim foi um alívio muito grande, foi uma carga, assim, como diz, muito pesada que eu estava carregando, de estar ali dentro e vendo o nome de pessoas que eu amava sendo falada quase que 24 horas. E a gente, quando gosta das pessoas, eu sou do tipo de pessoa, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não faço questão de conviver. E essas pessoas são pessoas que eu amava muito, essas já se foram. Assim como tem o Paulo Afonso, que ainda está vivo ainda, que é outra pessoa que eu tenho maior admiração, maior respeito. João Nicolau, que já se foi. Tem uma série de pessoas na universidade que eu tenho gratidão. E com isso, eu resolvi vir para a faculdade de enfermagem. E foi onde eu encontrei todo este apoio que logo em seguida, eu descobri que eu estava grávida também. Então, eu tenho 2 filhos que foi, como diz, nasceu e foi criado ali dentro da faculdade de enfermagem. Quais os nomes deles? A Janaína, que hoje está com 43 anos, nasceu em 82, 43, vai fazer 44, eu sei porque, né? Eu tenho 44, nasci em 81. Ela nasceu em 82, e o Frederico, que nasceu em 91. Então, foi tudo aqui, como disse, aqui dentro da faculdade, criança, conviveu todas as professoras antigas. São tia Milka, tia Yara. E assim, nós fomos construindo a faculdade, né? Eu sempre trabalhando diretamente com a professora Alzira, né? Quando nós viemos para o prédio novo, eu fiquei um tempo afastada, que eu vim para a Azufego. Eu fiquei à disposição da Azufego, mas mesmo assim, como não tinha servidor o suficiente, eu nunca importei de estar à disposição, mas continuei trabalhando lá. Inclusive, nessa época, foi na época do Joel, que o reitor Joel. O professor Joel era o reitor, o Júlio César Prates era pró-reitor na época, né? Eu fiquei à disposição da pró-reitoria de assuntos comunitários, assunto estudantil, na verdade, que já mudou tantas vezes. E aí, mas eu sempre estava na faculdade ajudando até onde eu podia, né? E nisso sempre eu tinha as minhas viagens, que a gente montava acampamento da Azufego. Todo mês de junho a gente ia para Araguaia com acampamento e retornava no mês de setembro. Dia 7 de setembro era o último dia de acampamento. E foi aonde eu consegui conviver com muita gente da universidade. E uma delas, que eu tenho muito orgulho de dizer, é o professor Ricardo Bufaisson, que ele sempre estava no acampamento. E foi aonde surgiu até o nome dele para ser reitor da UFG. Vocês articularam lá? Dentro de várias conversas de Mauro Urbano, Maurício do Instituto de Matemática, Lázaro Batatinha, que é o Lázaro... Eu troco os nomes, tem o Lázaro Eurípides e o Lázaro Xavier. Que também o Lázaro Eurípides também tem Xavier, né? Que um chama Lázaro e o outro é o Batatinha. O Lázaro, na época, era prefeito da prefeitura da UFG, né? E ainda não tinha mudado a sigla. E começaram a discussão lá, junto com o pessoal do sindicato que estava lá. Surgiu o nome do Ricardo. E nós achamos aquilo ali que foi até uma brincadeira, sabe? Uma brincadeira que virou verdade. E que nós abraçamos muito bem
a campanha do Ricardo. Então, assim... Teve disputa na época do Ricardo? Foi várias. Contra quem? Teve o professor Licínio, teve o professor Helder Mulatim. Se eu não estiver confundindo, porque teve 2 eleições, que o Licínio também disputou com o Joel. Eu sei que teve uma época que foram 6 candidatos. A Mindé, o Helder Mulatim, eu sei que teve vários candidatos na época, né? Do Joel e do Ricardo também teve várias disputas. Depois, para cá, não teve tanta disputa à reitoria igual na época deles, foram mais disputadas, né? E com isso, dentro da Azufeg, eu consegui conviver com muita gente legal. Tenho muita gente que eu vou levar para a vida, tipo Honório, tipo Paulo Guerra, João Pires, Ivete, Fatinha, que é minha irmã de alma. Então, nisso a gente foi convivendo com muita gente na universidade, porque a Azufeg, antigamente, ela não era só sindicalista. Ela, na verdade, era assistencial. A Azufeg, ela era professor, era servidor técnico administrativo e docente. A partir do momento que ela passou a ser sindicato, muitos professores desfiliaram da Azufeg e ficou só com a DUF, né? Mas ainda existe muitos professores filiados ao Sint ainda pela questão assistencial, né? Nós tínhamos um clube muito legal, que era onde todos frequentavam, né? Professor e funcionário da universidade, e os dependentes também, né? Então, assim, eu vivia dentro de uma universidade que, para mim, era uma família, era uma casa. Não existia essa questão política partidária igual existe hoje. Que hoje existe muita, assim, de uma década para cá, começou muita influência de partidos políticos aqui dentro, né? Então, para mim, ela deixou de ser aquela universidade onde tinha amigos, colegas, irmãos. Hoje eu não sei mais distinguir de verdade quem são seus amigos na universidade, quem são seus colegas, quem são seus irmãos aqui. Mas é uma universidade, eu estou com 46 anos aqui dentro, né? Já tem umas décadas boas. Mas, assim, penso em aposentar. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, me preparando para sair também. E fico imaginando, mas para que eu estou dando isso tudo para a universidade, se a universidade não é a mesma, ninguém reconhece mais, né? E assim eu fui levando a faculdade, passei pela professora Yara Barreto, voltando à FEM, depois veio a professora Norma Leão, depois veio a professora Yara também numa eleição muito acirrada, disputando com o colega da própria nutrição. E depois surgiu o nome da Milka também numa brincadeira na enfermagem. Pelo visto, as brincadeiras são sérias aí contigo. Foi um churrasco onde nós brincamos que ela seria a nossa candidata. Ela levou um susto muito grande. Acho que não tem necessidade de eu citar os nomes das pessoas que estavam presentes, né? E ela não acreditou que aquilo que a gente estava falando era verdade. E ainda existiu pessoas que ainda, umas palavras de mau gosto, que antigamente as reuniões do Conselho Universitário aconteciam ali na Faculdade de Enfermagem, né? Do Consune, era todos lá depois... No auditório? No auditório. Aí, na gestão da Milka, foi para o auditório da biblioteca e continuou lá, né? Mas antigamente, até a época do doutor Ari, as reuniões eram todas aqui. E eu lembro de uma pessoa, inclusive foi reitor, que teve a coragem de falar, e eu estava perto, que como que a Milka, uma enfermeirinha, tinha coragem de querer ser candidata para disputar com Raquel Teixeira, uma pessoa da alta sociedade do estado de Goiás. E eu olhei para a cara dele e eu falei para ele assim, realmente, mas as urnas dirá
quem fala mais alto. Se vai ser a enfermeirinha, não é falando mal da professora Raquel, que eu amo ela de paixão, inclusive sou amiga dela. Então, nós vamos mostrar isso na urna, né? E como aconteceu de verdade. Aí foi o tempo que eu fiquei afastada da faculdade de enfermagem, que eu fui para a reitoria com a professora Milka. E é uma coisa, Pablo, que as pessoas parecem que têm memória curta da faculdade. Eu sou chateada com algumas coisas. Na universidade, não é a questão de reconhecer você, a pessoa sua, mas o que você fez por ela. Um dia eu estava lá na reitoria, a Milka me chamou, junto com a Ivete e a Yara Barreto. Eu até chorei, que ela virou para mim e falou assim, vamos na Praça Universitária? Eu falei, vamos. Quando eu cheguei, me deparei com um galpão abandonado ali na Praça Universitária, que ela virou para mim e falou assim, a partir de hoje você vai assumir isso aqui. Isso aqui tem a sua cara. Eu comecei a chorar. Porque eu falei, Milka, não sabia que eu era tão feia desse jeito. Um galpão abandonado, a comunidade usava droga, você olhava seringa para tudo quanto é lado. Tinha grupo de capoeira, tinha uma sala que era usada pela Quasa, a universidade pagando água, luz, telefone para esse grupo. Ele era um núcleo que chamava-se Nuclai, ligado à Pró-Reitoria de Extensão, que hoje chama-se Centro Cultural, né? Eu achei aquilo ali abandonado, eu tenho umas fotos todas guardadas comigo de quando ele era antes e depois, porque eu fui informada por algumas pessoas que ali já foi o DOP da Polícia Federal. Tinha umas séries que tem as fotos, umas séries de, como é que fala, dessas coisas de energia, aqueles grandes que ficam nos postos, transformadores, várias salas com aqueles transformadores de não sei quantas potências, que para tirar de lá deu trabalho com caminhão, que tiveram que alugar para tirar de lá de dentro. E eu consegui fazer uma reforma, assim, como diz, uma maquiagem boa. Depois mudou de reitor, mudaram o nome, tiraram até a placa de quando construiu o espaço cultural, aí passou Centro Cultural. E assim, as pessoas desfazem daquilo que as outras pessoas levaram quase 8 anos para conseguir construir e tirar os invasores dali de dentro. Porque quando eu assumia o galpão, que eles chamavam de galpão, ali tem aquelas casas que tem invasão ali, usavam água da universidade, energia da universidade, telefone da universidade dentro do escritório de contabilidade. Eu fui ameaçada de morte. E aquilo ali era tudo abandonado junto com a casa do estudante. Ainda tinha aquela cerca ali da casa do estudante. Do lado tinha a vigilância, que depois conseguiu construir uma guarita para vigilância dentro da escola de engenharia e derrubaram a casinha que tinha lá. Mas eu tenho as fotos disso tudo. E, assim, quando eu pedi para cortar a energia, a água, com autorização da reitoria, as pessoas, os invasores que moravam lá, vieram para cima de mim. Porque ali já tinha gente que o pai prestava serviço para o serviço de transporte da UFG, com sapatos, arrumava sapato, era sapateiro. Então, era uma série de coisas. E casou, foi fazendo os barracões para os filhos e família foram crescendo e ainda continua lá, né? A invasão, que você deve conhecer, fica ali do lado do Verbena, né? E do DCE. Mas tudo era ligado à universidade. Tudo. Água, energia e telefone. Tudo a universidade que pagava. Ali é do lado, não é onde o Centro Cultural hoje.
É ao lado do Centro Cultural, porque ali era um terreno só. Era o mesmo quarteirão. Que aquele quarteirão, na verdade, ele era da Uni, né? Não sei o que a negociação que foi feita. Inclusive tem a Uni do lado, né? Que aquele terreno ali é ligado à União Estadual dos Estudantes, né? Que tinha umas negociações com a universidade, eu só sei até onde eu estava presente, depois disso eu não sei. E nesse momento, tu então saiu da FEM para cuidar lá? Eu fiquei 8 anos na gestão da Milka fora da FEM. Fazendo esse serviço lá, né? Organizando esse espaço. E aí quando o professor Edivar ganhou a eleição, eu ainda fiquei 2 meses até o professor Anselmo destinar um diretor para lá. Aí foi na época desse diretor que veio a falecer, que eu esqueci até o nome dele, era do Instituto de Artes. Esqueci o nome dele no momento. Uma pessoa muito legal. Ele foi para lá e eu voltei para a faculdade de enfermagem. E aí continuei na faculdade de enfermagem, cheguei na gestão do Marcelo. A única gestão que eu não participei da direção da faculdade foi da professora Maria Alves. Quando eu voltei, já convivi com ela como coordenadora da Lato Sensu, que é onde eu estou até agora. Porque desde que eu entrei na faculdade de enfermagem, sempre trabalhei com o curso de Lato Sensu. Ajudava, como diz, eu era do colegiado, mas fazia de tudo. O que precisasse, eu estava lá. Eu era de 6 horas, mas nunca importei com a carga horária. Eu importava com o serviço, porque não tinha funcionários suficientes. E hoje eu vejo que as pessoas já estão preocupadas com o horário. Não vejo muito compromisso com a universidade, mas com a questão do horário e do salário. Porque o salário é importante. Mas eu acho que a partir do momento que você assume um compromisso, você tem que ir até o fim. Eu gosto ou não gosto, você tem que fazer, né? E eu gosto muito da universidade, gosto muito das pessoas. Sei que ali hoje, da minha época, não tem ninguém mais. Não existe mais ninguém. Já todos se aposentaram, alguns já não estão mais aqui na enfermagem, né? Já partiu para outro destino, né? Que um dia, quem sabe, nós vamos encontrar ainda, né? Mas muita gente nova na enfermagem hoje. Peguei a gestão do Marcelo, depois peguei a gestão da Virgínia, depois veio a professora Classi, que é uma pessoa muito querida para mim. É uma pessoa de muita garra, gosta de trabalhar. Quem conhece realmente a Classi sabe que o nome da Classi é trabalho. E talvez muita gente não goste muito do jeito dela trabalhar. Mas eu não tenho nada a falar da professora Classi. Assim como eu não tenho o que falar da professora Camila, que a Camila é uma pessoa que eu conheci a Camila quando entrou na universidade, já fazendo um curso de especialização em saúde mental, uma pessoa de um astral muito bom, muito amiga. E assim, teve um determinado momento até que eu cheguei a achar que a Camila estava tendo umas mudanças, sabe? Eu falei, isso foi para ela mesmo, porque eu gosto muito dela. E assim, é uma pessoa que você pode contar com ela sempre que precisa. É uma parceira realmente, como diz ela, né? Então, ali dentro, são as pessoas que eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida, assim, dentro, estou falando dentro da faculdade de enfermagem. Yara Barreto, não tenha dúvida disso. Norma Leão, que já se foi. A professora Milka, que é uma irmã, uma amiga, para mim é tudo. Eu tenho a Milka na minha vida, assim, que acho que vai ser eterno. E, assim, as outras pessoas fizeram muito pela universidade? Fez.
Mas não é a mesma garra que a gente tinha antigamente dentro de uma universidade pobre. Porque hoje a universidade está rica. Hoje a universidade, depois do Reúne, virou outra, né? E a época que a gente entrou na universidade era pobreza. Eu, quando eu entrei, morava no Itatiaia, para você ter noção. Não tinha nem asfalto a rua, era chão batido. Para você ter uma ideia, eu já conheço a Milka, que a gente era vizinha de rua. Minha casa ficava 8 casas da casa dela, na mesma rua, né? Então a gente já se conhecia antes de conviver na faculdade. Apesar de eu trabalhar no departamento, ela trabalhar aqui no Hospital das Clínicas, a gente já se conhecia, né? Depois de muito tempo que ela veio para a faculdade de enfermagem, ela não é, na verdade, da época da criação da faculdade. As pessoas confundem muito isso, a questão da criação da faculdade. Que tem muita gente que foi diretor, é diretor, mas não fez parte da criação da faculdade. Essas pessoas que fizeram parte da criação da faculdade, algumas já se foram e outras ainda estão aí para contar a história, né? Porque, na verdade, as pessoas que fizeram parte da criação da faculdade foi a professora Yara, a professora Alzira, a Marlene Salum, inclusive o esposo dela era do ICB, morreu, que ajudou muito. O professor Salvador do ICB, o professor Centeno. Tem muitos nomes que a gente... Professor Jofe, o esposo da professora Alzira, que foram os que ajudaram a construir realmente a faculdade de enfermagem. A professora Guiomar, a professora Sebastiana, a professora Esté Costa Aires. Então, são pessoas que realmente deram a vida pela essa faculdade, né? E, através delas, vieram muitas outras depois. Veio a professora Lisete, veio a professora Milka, veio a professora Maria Alves. Aí foi chegando as novatas para a faculdade. Não só da enfermagem, como da nutrição. Eu tive o privilégio de, quando dividiu a faculdade, eu entrei no sorteio da faculdade, né? A professora Milka me chamou antes e falou para mim, porque como eu trabalhava no projeto com ela, lá do núcleo que hoje chama NEPIR, Núcleo de Infecção Hospitalar, eu estava ajudando no núcleo na época e tinha um curso de especialização junto da enfermagem também. Aí ela falou para mim, como vai dar ímpar, eu já vou tirar o seu nome e não vai para o sorteio. Eu lembro que muitos colegas ficaram revoltados. E aí foi tirando assim, ela tirava o nome da enfermagem, Adriane, que era diretora da nutrição, tirava um da nutrição. Então foi feito o sorteio desse jeito. E eu fui, graças a Deus, fui privilegiada de ficar na enfermagem. Apesar de gostar de várias pessoas da nutrição, né, que fizeram a história da nutrição junto também. Tipo, a professora Márcia Mentano, a professora Nilce, a professora Dulce. Quantos técnicos eram nesse sorteio? No sorteio, se eu não me engano, era 18. E aí tirava o nomezinho e ia para um lado. Aí foi tirado assim. Eu lembro que a Luzia, na época, era secretária da faculdade de enfermagem e nutrição, né? Que era assim que era chamado. E a Luzia saiu para nutrição. Aí a Valquíria saiu para enfermagem. Aí a Valquíria foi ser a coordenadora administrativa. E aí foi organizando os grupos. Aí foi todo organizando mundo junto no sorteio. Grupo. A Helena, que era do departamento de enfermagem, acabou indo para nutrição. Aí foi feito desse jeito. E foi tirando um para enfermagem, um para nutrição. Porque tem muitos funcionários da enfermagem, uns já faleceram, outros aposentaram e nem aparecem mais na faculdade, né? Entrou muita gente depois, mas não foi assim na faculdade. Quando acabou o RU, foi extinto o RU, né? Vieram 6 servidores do RU para a faculdade de enfermagem, que é o Mirim, que está até hoje, né? O seu Alcides, a dona Divina, a dona Eunice, esse pessoal já aposentaram. E esses outros agora, tudo é de concurso novo, outros vieram de departamento, mas são recentes, né? De velho mesmo, ela só tem eu, para falar a verdade.
O museu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que tu já falou bastante, e aí tem mais para a gente falar da enfermagem, mas eu queria te fazer a pergunta a respeito do sindicalismo, da militância. Em que momento tu acha que tu entendeu a importância de participar do sindicato? Teve influências aí? Foi uma coisa que quando tu te deu conta tu já estava? Como é que foi a tua história junto ao sindicato? Olha, eu na verdade no sindicato, eu comecei junto assim, que não era sindicato, associação, com o Ronaldo Pedro de Brito em 79, né? E aí fiquei o ano 79, 80, no clube. Na verdade, eu ficava na sede social. E quando eu vim para a praça universitária, e depois eu fui para o campo, eu fiquei afastada, assim, das atividades da Zufego, na verdade. Em 82, quando a professora Cassimiro assumiu a reitoria, que foi aonde começou a briga com a Zufego, que até essa sede que existe ali hoje, que a sede antigamente era aqui onde nós estamos, eram umas salinhas com esse vão aqui, e existia aquele lote ali, que a gente pensou até em fazer uma creche e foi barrado. E aí, Paulo Afonso, o atual presidente da Zufego na época, o Honório secretário, né, começou a me convidar para participar das reuniões. Eu já tinha vindo para a faculdade de enfermagem. E o Paulo Afonso é uma pessoa que eu estimo muito, né? O Honório eu já conhecia do dia a dia, desde a época do clube, porque o Honório é uma cria da agronomia, né? Ele sempre estava no clube ali, que o pai dele morava dentro da escola de agronomia, né? Com a família. E aí eu comecei a participar das atividades aqui na Zufego. Fui representante de poucos servidores da faculdade de enfermagem, mas eu era representante. E com isso eu fui engajando na luta, fui participando do primeiro congresso da Zufego, e por aí foi, né? E de repente, quando eu vi, eu já estava aqui dentro do sindicato mesmo. E foi quando o Paulo Afonso me convidou para administrar o clube da Zufego na época, né? Aí eu fiquei ainda na universidade e na administração do clube. Mas sempre no dia a dia aqui com Paulo Afonso e tal, aí teve uma época que eu não participei, na verdade, de chapa. O Paulo Afonso, fui contratada, passei administradora por 4 anos do clube também. Mas dentro do sindicato, né? Fui contratada mesmo. E fiquei lá. Era um lugar que eu me sentia assim, muito acolhida. Teve a gestão do Paulo, que era uma gestão maravilhosa, do Paulo Afonso, aqui na Zufego, né? Vou falar Zufego porque era Zufego na época. Hoje, Cinti. Depois veio o Honório, também a Zufego. Depois do Honório veio o Paulo Guerra. Então, eu fiz parte da gestão deles também. Aí, depois já veio um grupo da oposição que acabou tendo uns problemas aí. Depois retornou novamente a Zufego de novo. E foi na época do Paulo Guerra que já começou a fazer as mudanças do sindicato, né? E aí, a partir daí, eu fiquei um pouco afastada na gestão da Milka e eu não participei das atividades, foi onde houve as mudanças do dia a dia, né? Houve as mudanças, começou a ser mais a questão sindical. Já foi numa época que eu já estava na sede, quando dividiu a questão dos associados, né? Dos professores não eram obrigados a ser filiado ao sindicato. Quando era associação, para eles usarem o clube, né, tinha que ser associado da Zufego para frequentar o clube na época, né? Então, eles tinham que ser associados. A partir do momento que a DUF começou a ser sindical também, aí deixou muitos professores se desfiliaram do sindicato. E aí eu fiquei afastada do sindicato, sim, mas sempre junto com o pessoal.
Sempre que precisou, eu estava ali à disposição, mas não atuando igual o João Pires, igual o Fernando, que dão a vida. Eu já dei a minha vida pelo sindicato. Na época das greves, da greve de 83, 84, que a gente quase que dormia aqui dentro, que naquela época era telégrafo que chegava para a gente, né? O que era a pauta dessa greve, 83, 84? A isonomia salarial, uma série de... Gestão da professora Cassimiro e perto da redemocratização. Isso. Então, foi uma greve bem, assim, de muito sofrimento, né? A Zufego, na época, a gente chegou a criar uma cooperativa dos servidores da universidade, uma cooperativa que ficava ali embaixo. O professor Lázaro era o presidente, Lázaro Eurípides. E nessa época tinha muito servidor com necessidade mesmo, passando fome, na verdade. E a gente aqui juntou um grupo, eu fiz parte desse grupo, onde a gente ia na SEASA, atrás de deputado, que eu nunca tive vergonha de invadir os gabinetes de deputado e pedir dinheiro com a cara de pau. Da gente fazer cesta básica para servidores da universidade. Vários servidores da universidade passou por vários problemas nessa época da greve. Nós já tivemos muitos momentos difíceis aqui. E aí, quando é que resolveu, não que tenha resolvido, mas quando que saiu desse problema com os servidores? Isso, eu já vi muitos relatos sobre isso, deste momento, de ter que fazer cesta básica para servidores. Quando que foi que resolveu, que teve movimentação para que isso pudesse ser equiparado? Foi quando saiu a isonomia, né? Que ano foi isso? A isonomia saiu em 84, 85. Se minha memória agora falhou, viu? Bom, mas por ali. Mas foi por aí. Porque saiu a isonomia, né? O que era a isonomia? A isonomia, como diz, era salário, um teto. Salário para todos, igual está brigando hoje pelo... E antes como é que era? Era desregulado? Era Cada desregulado. um ganhava um tanto? Cada universidade tinha o seu... Então, assim, a isonomia, uma pessoa que pode muito bem falar da isonomia é o Paulo Afonso, né? Acho que nenhum de nós que estamos aqui hoje temos, assim... A fatia tem um pouco, mas nem tanto, porque a fatia já pegou a segunda parte, né? Mas acho que a única memória viva é o Honório e o Paulo Afonso. Para falar da isonomia. Já está encomendado, então, as perguntas aqui que eu vou fazer para eles. O Paulo Afonso foi um dos mentores junto, porque ele foi do departamento pessoal da universidade também. O Paulo Afonso foi uma das pessoas super perseguidas pelo grupo da professora Cassimiro, na verdade. Ele foi diretor do departamento pessoal. Depois ele voltou para o departamento pessoal na época do professor Joel. Então, assim, essa pessoa é a pessoa-chave para falar da isonomia nas universidades, é o Paulo Afonso. E o Honório era secretário da Zufego na época, né? O Honório também fez parte disso. A Ivete, que hoje é nossa, também fazia parte na Universidade da Bahia, que ela também fazia parte da comissão, junto com a Alice Portugal. Então, tem várias pessoas que, sim, mas a minha memória na história da isonomia é muito curta, porque eu era na verdade, eu era mais administração do que a política, na verdade. Mas tu foi, ao longo do tempo, recebendo uma boa formação política, em que pese ter atuado mais no administrativo. Até é estranha pelo seguinte, muita gente confunde, acha que eu sou do PCdoB. Algumas pessoas já vivem perguntando isso. Eu sou muito ligada, respeito muito a turma do PCdoB. Eu falo a turma do PCdoB porque eu convivo muito com eles. Eu convivo muito com o Honório até hoje, eu convivo muito com o João Pires, com o Aldo Arantes, que foi deputado federal. Aí tem até umas brincadeiras comigo, na verdade, que se você for olhar o meu lado político, eu sou mais da direita do que da esquerda.
O pessoal dos sindicatos, quando a gente participava dos congressos da FASUBA, falava muito que eu era do grupo da elite. Era o grupo do Santa Catarina, os meus amigos lá de Pelotas, de Uberaba. Então, assim, tinha aquele grupo que não fazia parte nem de CUT, nem de CGT. Nós éramos desse grupo, então a gente era chamado de elite, porque nós não fazia parte dessa galera, né? Nunca teve um convite para te filiar? Vários. Eu já fui filiada em Alvorada do Norte, antes de vir para Goiás. Eu era filiada ao PDS. Então, por aí, você já tem noção de que realmente eu tenho um lado... Eu, como diz, não defendo bandeira política, eu defendo pessoas. Gosto muito de pessoas de vários partidos. Eu posso sentar aqui com você que é do PDT, como eu sento com Caiado, que é do União Brasil. Então, assim, minha filha é do PMDB, da direção do PMDB. Ela começou no PMDB jovem. Como é que é o nome dela? Janaína. A Janaína que tu citou anteriormente. Ela trabalhou com Daniel Vilela quando era vereador. Depois foi para a Assembleia Legislativa com Daniel Vilela. E foi para a Câmara Federal com Daniel Vilela. Mas é difícil tu entrar em partido. PCdoB não conseguiu a tua filiação. PMDB também, com a filha. Meu genro é do União Brasil e faz tudo para me filiar e eu não me filio. Sou caiadista, já te falar a verdade. Tu és infiliável. Eu sou infiliável. Eu vou em tudo, mas não assino nada. Participo onde me chamarem para ir, se eu gostar eu vou, mas vou pela pessoa, mas não pelo partido. Deixa eu te perguntar sobre a Bahia. Tu começou a fazer uma narrativa muito bonita e fosse encadeando os fatos. Essa entrevista está muito boa. Mas tem umas perguntas que eu faço no início que eu gostaria de fazer agora para ti, que é a respeito da questão lá da Bahia e quando que tu saiu de lá e como que era a tua vida na Bahia, dos teus pais, o que eles faziam, porque um dos objetivos dessas entrevistas é fazer quase que um mapeamento do que faziam os pais da nossa gente da UFG. Fábio, a história assim minha com a saída da Bahia, ela não é tão agradável. Eu sou de uma família muito tradicional da Bahia. Na verdade, do Nordeste, né? Eu sou da família Sampaio. Eu não tenho um sobrenome, porque meu nome foi tirado por causa de briga da família Sampaio com Alencar. Tinha muita morte. E nessa época eu morava em Feira de Santana e eu parei de frequentar a escola por causa do meu sobrenome. Que ano foi isso? Que idade tu tinhas? Eu estava com uns 8 anos de idade. Mas eu já sabia porque eu era assim... Hoje é bullying, né? Naquela época eu não sabia nem o que era. E aí meu pai foi obrigado a trocar meu registro. Aí colocou, porque o meu nome era Isabete Sampaio Ataíde. Que o Sampaio é da família da minha avó e o Ataíde da família do meu avô. E aí eu tinha o nome só da família do meu pai e da minha avó materna. Não tinha do paterno, na verdade. Da materna não tinha, que é Pereira Silva, né? E aí eu fiz, no lugar do Sampaio, botou Silva. Teve que trocar meu nome com 8 anos de idade. E hoje eu tenho vontade de trocar de novo. Aí a família tradicional, família bem sucedida na vida. Meu pai era fazendeiro, mexia com o comércio também, além de fazenda, de coisa. Ele tinha uma mini rodoviária na cidade do interior. E nisso aconteceu um acidente com 3 irmãos. Eu perdi 3 irmãos afogados.
Eram os 3 homens que tinha dentro de casa. Um tinha 11 anos, o outro tinha 9, o outro tinha 8. E eu era mais velha, tinha 10, né, das mulheres. E foi uma coisa que aconteceu assim dentro da cidade, do dia, no sábado de carnaval. Um dia tem o carnaval na Bahia, você sabe como é que é. Meu padrinho, inclusive, era prefeito da cidade na época. Hoje, então, deputado estadual, que até hoje ele continua sendo deputado. Quando não é deputado, é prefeito. E aí, eu estava na rodoviária quando, de repente, um motorista do ônibus da Itapemirim chegou e falou: gente, tem uma senhora naquela fazenda Alto Bonito gritando por socorro, está até grávida. Ela estava grávida da minha irmã caçula. E aí saíram todo mundo de lá da... O povo foi saindo. Quando os ônibus saíram, eu me dei conta que eu estava sozinha. Eu e um funcionário na rodoviária. Que eu, desde criança, eu sempre tive responsabilidade de querer assumir, de querer estar junto com meu pai o tempo inteiro. Eu sempre fui grude do meu pai. E aí, quando eu olhei para... que de lá da rodoviária dava para a gente ver a fazenda, né? Que eu olhei, eu só vi minha prima chegando e falando: teu pai está te gritando o tempo inteiro, seus 3 irmãos morreram. Quando ela falou, seus 3 irmãos morreram, eu não sei nem como que eu cheguei lá. Quando eu vi, eu cheguei, já estava as 3 camas lá, com os corpos que tinham tirado de dentro de uma represa que a gente tomava banho todos os dias. E meu irmão mais velho ainda teve um agravo que ele afundou e boiou. E as meninas, uma prima minha que estava lá passando férias, achou que ele estava fazendo aquilo de brincadeira, né? Começou a gritar ele, Beto, 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 e nada, nada. Aí o meu irmão, o segundo, já tinha entrado e começou também. Aí o meu irmão caçula entrou. Ele entrou também, sumiu. Foi tão assim que quando o pessoal chegou para tirar, disse que o joelho de um dos meus tios, a água estava do joelho, achou ele já dentro da represa. Então foi um caso assim muito chocante para todo mundo. Vocês 4 irmãos. 4 irmãos. Eram os teus 3 irmãos ou tu tens mais irmãos? Tenho mais. Minha família, na verdade, hoje nós somos 5 mulheres e 2 homens. Era 11. Na verdade, era 12, né? Morreu uma menina também. Então, hoje nós somos... Tu tinha que idade nesse... 10 anos. Tu tinha 10 anos. Foi 69, quando 69. Aconteceu isso. E aí, depois da morte dos meus irmãos, meu pai ficou muito desgostoso, né? E nisso, o meu avô, que era o manda tudo da família, né? Ficou cego, veio morar com a gente. Naquela época ainda ninguém sabia tratamento de catarata, né? Quando acordou, já estava cego. E aí começa aquela confusão de irmãos com irmã. Ele tinha mais 2 irmãos homens e 4 mulheres. E meu pai, ele era o caçulo, não conheceu a mãe dele também, né? Que a mãe dele morreu no parto dele. E aí meu pai começou a ficar assim desgostoso, trouxe meu avô para dentro de casa. E quando meus irmãos morreram, que meu avô veio, e mesmo assim meu pai ficou meio descontrolado, ele ia para a fazenda, ele gritava, chamava o gado dos meninos pelo nome, um por um. Tentou se suicidar. Chegou o tempo de ficar mais de mês em Salvador, para tirar chumbo de dentro do olho, do rosto, morreu ainda com o rosto cheio de chumbo, que não conseguiu tirar, né? Que ele tentou se matar por causa dos filhos. E ele, de um dia para outro, ele mexia muito com corrida de cavalo. E de um dia para outro, ele resolveu vender tudo. E na época, eu lembro, ele comprou uma caminhonete zerada, que ele gostava muito de carro que saía, né? Carro da moda na época. Ele comprou uma Rural e nós viemos parar em Barreiras. Veio ser destino.
veio para Barreira, e chegou em Barreira, ele começou a mexer com gado, com fazenda, para o grupo Paz Mendonça, né? E nisso, o pai dele morreu, né? Quando ele vendeu tudo, o pai dele morreu, uma semana depois ele vendeu tudo. Não quis nem olhar a herança para trás, nada. Não quis nada do pai dele. E aí nós viemos parar em Barreiras. Moramos 2 anos em Barreiras. Aí um dia, e ele começou a beber, começou a jogar, perder tudo em jogo. Ele um dia chegou em casa e falou que ele vinha para Alvorada do Norte, Goiás, comprar gado. E eu arrumei minha mala e falei para ele, eu vou junto. Ele falou, você não vai? Eu falei, vou. Quando ele acordou 5 horas da manhã, que ele subiu como diz o outro, na bulé do caminhão, eu subi junto. Que idade tu tinha? Eu estava com 14 anos. Aí cheguei em Alvorada do Norte, eu completei 15 anos em Alvorada quando eu cheguei, né? Ele começou a comprar gado lá em Alvorada e comecei a fazer amizade, que eu ficava no hotel em Alvorada, né? Eu fiquei em Alvorada do mês de julho, acho que até janeiro. Aí quando foi em janeiro, ele foi e já trouxe a família toda, que aí eu já tinha alugado casa e eu não voltei mais para Barreiras. Eu já fiquei em Alvorada do Norte. Foi nesse momento que eu comecei a tomar gosto pela política, na verdade. Eu conheci o Eli Dourado, na época, que era vereador em Formosa, conterrâneo meu. Baiano. Mas já morava em Formosa, já tinha uma vida estruturada em Formosa, era vereador de Formosa. E aí ele começou a colocar coisa na minha cabeça. Eu estudava, comecei a participar de grêmio lá em Alvorada do Norte. Mas assim, só coisa de colégio mesmo. Mas ele sempre falava para mim, a nossa família é uma família tradicional na Bahia, família de político, e realmente é. A família toda envolvida com política. Tudo é direita, de cabo a rabo. Direita mesmo, viu? Não tem nem centro, é direita mesmo. Aí ele sempre falava para mim, vamos. E quando eu vim para Goiás, na verdade, eu trabalhando na UFG, eu era assessora dele. Antes de entrar para o sindicato, inclusive, quando eu entrei na universidade, eu fui perseguida, porque eu não sabia. Eu era professora em Alvorada do Norte. Eu entrei como professora, eu tinha completado os 17 anos, mas não tinha problema na época, né? Porque eu já estava fazendo magistério. E aí eu entrei como professora substituta, que ia chamar Prolabore, né? Hoje já... Aí depois fui nomeada, na época do Jair. E aí, do Jair de Lima, que era o secretário de Educação na época. E aí, quando eu vim para Goiânia, eu deixei uma pessoa dando aula para mim em Alvorada do Norte. Que ano foi isso? Tu chegou lá com 14? 79. Que idade tu tinhas? Quando eu vim para Goiânia, eu estava com 19 anos. 19. É. Com 5 anos lá, então. Foi. A minha vida tem um pouco de história em Alvorada. E nisso eu vim. Aí eu fui coordenadora do Mobral através do Eli Dourado. Trabalhei, que era regional, era Formosa. E aí eu ficava alvorada ali naquela região de Mabaí, da Badia, dando assistência naquele pedaço ali horroroso. Andando de tudo quanto é jeito que você pensar no mundo, você andava. Aí quando eu vim para Goiânia, era tão normal o político fazer isso, né? Não, coloca alguém no teu lugar e você passa o salário, né? Aí eu passei realmente o salário para a pessoa ficar lá. Ainda era o governador, era Ari Valadão, né? Quando foi um belo dia, eu recebi um telegrama que eu tinha 24 horas para assumir a sala de aula. Aí eu falei, tá bom. Fui lá no Eli e falei, como é que vai ficar a minha situação agora, né? O Clarismar Fernandes, que era esposa da professora aqui da faculdade, a Felizmina, que já é aposentada, Clarismar era deputada também e advogada, né?
Clarice Fernandes falou, nós vamos ter que pensar o que fazer com você agora. Porque você, para todos os efeitos, é funcionária pública federal. Você não vai poder ficar em outro cargo que não seja o de professor de 20 horas. E tem que ser noturno. Só que eu estudava no Instituto de Educação aqui. Eu não tinha como assumir sala de aula. Aí o Jair de Paiva me pega um avião, me manda para Posse, que só parava avião em Posse, né? E de lá eu fui na delegacia regional e pedi minha transferência para Goiânia. Porque o que eles queriam era minha transferência para a delegacia metropolitana daqui de Goiânia. Aí eu trouxe minha transferência para a delegacia metropolitana daqui. E antes disso tudo, meu pai veio para Goiânia também por minha causa. Antes dessa história aí. Meu pai estava doente, lá em Alvorada, sofreu um acidente e tal, precisava fazer uma cirurgia. E eu vi, a maioria dos irmãos da minha mãe morava tudo aqui em Goiânia. E aí eu fui, coloquei para meus tios como é que estava a situação, e eles vieram. Aí eu voltei e trouxe meu pai, antes de vir. Aí, quando eles foram quando eu voltei, a minha mãe estava grávida. Aí eles voltaram comigo para trazer a minha mãe para dar a luz do meu irmão caçula e ficar aqui em Goiânia com meu pai. E eu voltei para Alvorada do Norte. Aí eu já tinha recebido a proposta do Ronaldo com a minha tia Dora, em 79. Aí eu cheguei lá em Alvorada, peguei e vendi tudo de um dia para o outro. Peguei meus irmãos, arrumei as malas com o irmão de 1 ano e pouco tomando mamadeira. Entrei dentro desse ônibus com aquela roda ferroviária de Brasília, que só Jesus na causa, com esses meninos tudo menor de idade. E eu vim embora para Goiânia. Cheguei aqui na rodoviária daqui, peguei 2 táxis e fui parar na casa do meu tio, que todo mundo assustou. Não avisei para ninguém. E vim embora. Aí, uma semana depois, eu comecei a trabalhar, mudamos lá para a Vila Itatiaia, lá na R1. Aí, depois disso, foi que aconteceu a história. Em 80, eu fui obrigada a pedir a minha transferência para Goiânia. E virou uma confusão, porque eu era funcionária federal. Eu estava no Estado. Ninguém sabia como que fazia com a minha vida. Se fosse hoje, eu estava perdida. Porque ia acabar cruzando o dado uma hora, né? Aí, quando foi na época da eleição, a Maria Bahia deu uma ideia para o Eli Dourado. Em 81, ela virou para o Eli e falou assim, você sabe o que a gente pode fazer com a Beth? Ela fica à disposição do seu gabinete interior, que existe, e a gente tira ela da educação e coloca ela na UVG e coloca à disposição do seu gabinete. Aí me tira como professora do magistério e me colocam como assistente de administração de 20 horas. Eleição de 82, aí nós perdemos a eleição. Iris Rezende, que Deus o tenha lá, nunca votei nele não, viu? Minha filha é do PMDB, mas nunca voltei nele, não. O Iris Rezende, estou aqui na faculdade, de repente os meninos me ligam de lá do gabinete, corre na Cachega, vai tirar seu salário. Porque eu cheguei lá, não tinha nada. Além de perder todo o meu salário, eu entrei no decretão do Iris. Meu nome estava lá na folha do decretão do Iris. Perdi meu salário, todo dia atrasado que eu estava, que a Aria Valadão resolveu pagar a gente, e o Iris levou tudo. Aí eu fiquei sem saber, entrei no decretão, né? Já estava com aquela... Minha família aqui não tinha essa situação igual era antigamente. Tinha eu trabalhando, meu pai começou a trabalhar na Secretaria da Agricultura, que o Eli arrumou para ele trabalhar na Secretaria da Agricultura. Já não eram as mesmas pessoas financeiramente, né? E aquilo ali era um baque. Se eu perdesse mais
o salário que eu tinha do Estado, eu tinha uma família pela frente, né? Aí o Eli pensou, mas de Clarice Mar Fernandes, falou, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ela na Assembleia e o partido vai pagar ela. Ela vai ficar aí até o partido pagar ela. E assim eu fui ficando. Fiquei os mandatos do Eli, depois ele resolveu não se candidatar mais a deputado, né? Mudou-se para Formosa, por problema de saúde, e tá lá. Mas assim, eu nunca me afastei do grupo. Eu sempre estou presente, com ele principalmente, né? Que é um amigo que eu tenho eterno, até o dia que se for, mas um dia a gente vai se encontrar. E a minha história ficou entre Alvorada do Norte e Goiânia, que é uma cidade que eu amo muito, uma cidadezinha pequena, mas que eu criei raiz lá dentro de Alvorada do Norte. Tenho vários compadres, vários afiliados lá dentro. Cheguei até a ser convidada a ser vice-prefeita de candidato, mas não quis na época. Eu me achava muito nova. Aí minha vida foi isso aí. Depois foi arrumar filho, né? Aí veio os 2 filhos. Depois, em 92, eu fiquei viúva do Frederico, né? Que é o meu filho caçula. E ele tinha 2 anos de idade quando meu marido morreu. E a minha vida foi tocando na universidade. Elizabeth, se a gente pudesse fazer um diálogo aqui, aí já vamos mais nos encaminhando para o final da entrevista, um diálogo de ti hoje com a Elizabeth lá criança, na Bahia, ainda com outro nome. Com o Sampaio? Antes de mudar o Sampaio, naquele momento lá da Bahia, onde, né, tu tinha um contexto, tem alguma mensagem que tu pudesse enviar para a Elizabeth criança? E também a Elizabeth criança poderia mandar uma mensagem agora para ti, para o percurso da tua vida? Eu era uma pessoa muito feliz. Eu tive como diz, apesar do sobrenome pesar muito, mas eu era uma pessoa muito feliz, de uma família muito grande, de uma família muito respeitada. E o que eu digo hoje para eu, criança, para a Elizabeth hoje, se eu estou persistindo de tudo que eu ainda vivo hoje, eu acho que é em função da força da minha família, que veio de lá de trás, com toda a força, que continua, as mulheres guerreiras da família. Eu acho que eu tenho muito traço da família do meu pai. Eu carrego comigo e tenho certeza que eu vou carregar até o fim da minha vida. E sobre a faculdade de enfermagem, sobre a UFG, qual é o sentimento que tu tens, assim? Tu fez um detalhamento de momentos que tu viveu, tantos momentos, tantas pessoas que tu citou aqui. Qual é o sentimento que tu tens pela UFG? Olha, hoje eu vou te falar, eu não tenho o mesmo sentimento que eu tinha da universidade até 2002. Eu tinha uma universidade que era, na verdade, acho que minha primeira casa. Segunda era minha casa, na verdade. Hoje eu não tenho mais essa situação dentro de mim, que hoje a universidade para mim é estar em primeiro lugar. Hoje não está. Para te falar a verdade, eu já tive dias, já até comentei aqui, até com a própria Camila, eu já tive dias de chegar naquela porta ali da faculdade e não ter vontade de entrar. Por todos o desmando que a universidade vem passando. Eu acho que a universidade, ela saiu dos muros da universidade para avançar, mas eu acho que politicamente ela perdeu. Ela perdeu a essência dela como universidade. Hoje tem muita gente que tem ela como um palanque político. E eu não vejo a universidade como uma questão política. Eu vejo a universidade como um ambiente para a sociedade, onde todas
as pessoas têm direito a estar dentro dela, sabe? Mas que eu digo assim, tirando essas pessoas que tu tá falando que fazem uso, a UFG como um todo, assim, as suas pessoas, qual é o sentimento que poderia... Eu gosto muito, para falar a verdade, eu gosto muito da UFG, respeito muitas pessoas que estão dentro dessa universidade, que fez e faz essa universidade ainda, né? E espero que continue com pessoas ainda que acreditem nela. Porque falar é fácil, executar é que é difícil. Então, eu acredito que ainda possa existir pessoas que tenham força para administrar essa universidade e, sei lá, parar mais com a politicagem e acreditar mais no ensino. Porque a universidade, para mim, ela ainda continua sendo ensino, pesquisa, extensão. Política está dentro? Tá. Que tudo que a gente vive hoje, até dentro da casa da gente, tem política. Mas não colocar a política em primeiro lugar. E hoje eu vejo que a universidade, muita, não são todos os cantos, mas hoje está muito voltado para a política. Isso me entristece muito. E isso eu estou falando porque eu conheço um pouquinho, como diz você, um pouquinho do que é política. Então, acho que as pessoas misturam muito. Tem pessoas que você talvez goste da pessoa, mas olha com outro olhar por ver a questão política e a filosofia que ela vive hoje dentro da universidade. Eu sei que tem muita gente que não comenta, tem muita gente que não fala para a pessoa, mas eu sinto muito, eu sou mais de observar, apesar que eu falo muito. Quem me conhece sabe que eu sou daquelas, eu amo ou odeio, eu não tenho meio termo, se eu gosto, eu gosto. Não é porque você é bonito, de olhos azuis, não sei o que, doutor, é isso. Para mim, você não faz diferença nenhuma. Talvez a pessoa que está na limpeza seja muito mais interessante para mim do que um professor doutor da UFG. Eu vejo muito por esse lado, sabe? A universidade, ela deixou de ser aquela universidade que realmente a gente vivia para ensino, pesquisa, extensão. Quando eu falo extensão, para a comunidade. Em relação à enfermagem, que está fazendo 50 anos agora, como é que tu enxerga a enfermagem, o futuro dela, a contribuição que ela deu até hoje, né, nesses 50 anos para a sociedade? Olha, eu acho que a faculdade de enfermagem, ela deu uma sorte de encontrar muitas guerreiras. Muitas vieram de fora. A faculdade de enfermagem, na verdade, foi construída por pessoas, na verdade, quase que 50% dela de fora, da Universidade de Goiás. Inclusive a minha conterrânea, Alzira Rezende, né? E a Yara Barreto. Então, tem várias pessoas, a Fátima Gil, a Estela Mares, a Maria Altina. Essas pessoas que construíram realmente a faculdade, elas não são de Goiânia. As pessoas que entraram de Goiânia, já foi a professora Norma, a professora Felismina, a Marlene Salum. Então, tem a Estera do Rio. Então, se você for olhar as pessoas, eu acho que essas mulheres, porque, na verdade, a faculdade de enfermagem, ela foi criada por mulheres guerreiras, e ainda existe muitas mulheres guerreiras dentro daquela faculdade. É uma faculdade que não é porque é minha casa. Eu respeito muito todos que passaram por ali, com exceção de umas duas pessoas que eu não vou citar nome, que para mim acho que não contribuiu muito com a administração da faculdade em si, sabe? Mas de qualquer jeito contribuiu por estar na administração, né? Mas ela passou por várias mãos guerreiras.
de Yara Barreto, igual eu já falei, de Norma Leão, de Milka Severino, de Classi, da Camila agora. Não sei qual vai ser o futuro da enfermagem daqui a um dia. Talvez nem esteja para voltar nesta futura candidata na faculdade, né? Que eu não sei quem vai ser a futura candidata. Gostaria muito que fosse a minha amiga Luana, mas infelizmente... Estou falando aqui de peito aberto. Gostaria muito que fosse a Luana, a nossa futura diretora da Faculdade de Enfermagem. Mas, infelizmente, outros não vai deixar ela ser a nossa diretora, né? Mas eu acho que ainda existem pessoas ali dentro ainda que talvez possa contribuir ainda com a enfermagem. E eu acho que a Faculdade de Enfermagem não contribuiu só com a Faculdade de Enfermagem. Ela contribuiu com a enfermagem a nível tanto nacional como estadual. A enfermagem tem grandes mulheres. Esqueci de falar de uma grande pessoa que fez parte da administração da universidade. Não posso deixar de falar do meu querido Orlando Amaral. Orlando Afonso Vale do Amaral. Esse daí, vou te contar, não é porque foi reitor não, mas desde a época que ele era professor e ia almoçar na Zufego todos os dias. Foi uma pessoa que eu sempre respeitei muito e amo muito, muito, muito o professor Orlando. Para mim é uma pessoa assim que eu vou carregar pro resto da minha vida.